Boa tarde a todos, muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar como você suicida a conta-gotas, né? Ontem a gente, numa conversa informal, decidimos fazer essa live e a hora que a gente foi pensar, nossa, nós estamos em setembro, né? Setembro amarelo, que é justamente para poder falar desse tema, né? Então, não sei se todos estão nos ouvindo, tá tudo bem? Estão nos ouvindo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre isso e é a nossa 23ª live, né, do projeto Viver Bem Viver. Você é muito mais que corpo físico, onde a Fernanda Viana e eu trazemos sempre possibilidades, né, de você estar falando, de você estar vivendo experiências de conhecimento, autoconhecimento e práticas do bem. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Fernanda já está. Então, essa é a nossa 23ª live, como eu disse, e suicidar não é quando você, de maneira drástica, né, alguém de maneira drástica tira a própria vida, né, que geralmente é um suicídio, mas todos nós cometemos, às vezes, suicídios a conta-gotas. E se eu fosse você, assistiria esse encontro, né, inteiro, para a gente poder cada vez mais entender. Muito boa tarde, Fernanda Viana, seja muito bem-vinda mais um dia, hoje na nossa 23ª live, como você suicida a conta-gotas. É um tema bem delicado e bem escondido, né? Não se fala muito sobre suicídio, né? Pois eu estou tendo a experiência, né, de estar aqui na cidade e ver bastante notícias, né, do assunto. Eu não sei como é que está tudo, mas é isso que a gente vai falar hoje, né, o seu projeto Viver Bem Viver, essa é a nossa 20ª live, né, 23ª live do projeto Viver Bem Viver, onde você é muito mais que corpo físico, e o maior objetivo, né, nossas lives é para a gente trazer mais consciência de práticas terapêuticas, tais como yoga, pilates, o reiki, a massagem energética, a terapia floral, sessões de alívio e leveza, vivências, arte-terapia, para a gente ajudar as pessoas, né, o maior número possível de pessoas a se conscientizar que a gente é muito mais que corpo físico, né, que a gente precisa de conhecimento, para a gente colocar esse conhecimento dentro do nosso dia a dia, certo? Certo. Você conhecia esse termo, suicídio a conta-gotas? Eu fiquei pensando quando a gente se propôs, né, a fazer sobre o tema, até mesmo porque tem um mês dedicado a ele, né? Pois Pela Organização de Saúde, setembro é um mês dedicado ao suicídio, assim como tem o outubro rosa, que é o câncer, né? Depois tem o setembro azul, que é dos homens, não é isso? não, Novembro Azul. Novembro azul e agora o Uhum. amarelo. Eu acho que quando foi proposto esse tema, eu comecei a pensar, porque de uma certa forma existem algumas doutrinas, né, do lado espiritual, que dizem que a gente pratica o suicídio diariamente, né? Não Uhum. é só o ato de ir lá e colocar uma corda no pescoço, que o suicídio, ele acontece diariamente, mesmo que a gente não tenha a real consciência do que está acontecendo. Uhum. Então, eu fiquei pensando, daí eu falei assim, vamos perguntar, né? O que que seria esse suicídio conta-gotas, Vivi? Então, esse termo suicídio, Fer, é uma expressão comum na área de saúde, não é, né, não é uma expressão comum na área de saúde mental, mas a hora que a gente começa a entender que é uma expressão que tem sido muito utilizada de forma figurativa para descrever o conjunto de comportamentos autodestrutivos que uma pessoa tem, né? Na constelação a gente chama movimentos de morte também, tá? Então é aquele padrões de vida que ao longo do tempo pode levar a consequências negativas para a saúde física, mental, emocional, espiritual. Então é importante que, independente da terminologia utilizada, né, qualquer comportamento autodestrutivo ou pensamentos de autodestruição, é, é preciso a gente olhar com isso com muito carinho, com muita urgência, né, para quem está, se estiver perto da gente, para a gente ver o que é possível ser feito, né? Mas dentre das coisas que a gente vai falar aqui hoje, uma delas é a pessoa pedir por ajuda. A pessoa precisa querer ser ajudada também, porque senão não vai acontecer esse processo, né? Que a ajuda vai fazer a diferença na vida da pessoa. Às vezes, um olhar no fundo dos olhos, fala assim, pode contar comigo, segurar a mão e estar realmente ali da pessoa poder contar, né, dentro da possibilidade que a pessoa tem de poder ajudar, né?
às vezes com uma conversa, às vezes com um aperto de mão, às vezes com a presença, às vezes, enfim, são das mais diversas possíveis maneiras. Então, é tudo aquilo, Fer, que faz com que a pessoa faça movimentos de morte, né, que vai levar ela de alguma maneira à morte. Aí a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar aqui nos outros itens aqui, são mais de 17 formas que a gente suicida de maneira a conta-gotas. Entendi. E tem algum registro catalogado, né? Como existe o Setembro Amarelo, Uhum. existe algo catalogado no mundo sobre suicídio que traz alguma fonte de dados, de informação que seja uma fonte confiável sobre esses números? Então, eu andei fazendo umas pesquisas, né, que eu trouxe aqui, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a última atualização veio em 2021. 800 mil pessoas cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano em todo o mundo. Isso significa que, aproximadamente, a cada 40 segundos, alguma pessoa está se suicidando. 40 segundos. Até o final dessa live, muitas pessoas já cometeram suicídio ao redor do mundo, né? Porque a cada 40 segundos. Então, é bem... E varia, obviamente que varia, né? Por exemplo, os países da Europa Oriental e na Comunidade de Estados Independente tem algumas taxas altas de suicídio em comparação aos países da América, no Caribe, geralmente tem taxas mais baixas, tá? Geralmente, homens têm uma taxa de suicídio mais alta que as mulheres, normalmente, isso falando de maneira mundial, tá? Maneira mundial. Que mais? Por gênero, então, seria homens têm a maior taxa de suicídio. Além disso, os jovens e os idosos também têm um maior risco para suicídio, dentre esses, tá? Os fatores de risco são os mais diferentes possíveis. Por exemplo, isolamento social, acesso a meios letais mesmo, de poder se matar, né? As ferramentas que se utiliza, experiências que vão trazer algum trauma mental, emocional, psicológico, aí faz com que a pessoa também cometa, né? E, obviamente, que depois da pandemia, isso aumentou e fala-se que a nossa próxima pandemia vai ser dessa questão do suicídio, né? Então, por isso que é importante falar, realmente, às vezes as pessoas não gostam de falar desse assunto, realmente ele é chato, porque quando a gente fica sabendo de uma pessoa, né, próxima a gente que cometeu, né, a gente fala assim, que cometeu de maneira drástica, a gente fala assim, nossa, será que a gente não poderia ter feito alguma coisa? Né? Muitas pessoas perguntam, quem está mais próximo da pessoa, como eu não percebi que a minha esposa, meu marido, minha namorada, minha companheira, meu filho, né, meu pai, minha mãe se suicidou, meu colega de trabalho se suicidou, como que eu não percebi, como que eu não poderia ter feito nada, né? Então, são as mais diversas maneiras que são feitas esses processos de suicídio, e a gente vai falar hoje especificamente de como a gente faz esse suicídio a conta-gotas, né? E te ouvindo, porque a gente tem essas referências tão longe, né? Quando a gente pensa a nível de mundo. E quando a gente traz aqui para o Brasil. Eu tenho só um caso de uma pessoa que eu lembro agora, né? De uma prima. Eu era muito criança. Durante muito tempo eu tive trauma de cemitério, de velório, porque eu tinha acho que com 6 anos de idade e ela se suicidou enforcada, né? É o caso mais próximo que eu tenho assim a mim. Realmente foi desconfortante. E no Brasil, qual que é a principal causa? Então, a taxa de suicídio no Brasil, hoje em dia, fala-se que aproximadamente 6,6 suicídios por cada 100 mil habitantes. É uma média nacional, tá? Esse dado é do Ministério da Saúde em 2019, porque esses dados não são tão atualizados rápido, sabe? E é Sim. importante observar que esses números podem representar completamente a extensão dos problemas, né? No Brasil, a taxa de suicídio, ela também acontece de maneira global, acontecem também em relação aos homens, e geralmente são adultos e jovens que cometem, né? Só que na pandemia a gente viu muita história de pessoas mais velhas, né? Também se suicidando. A gente viu bastante isso. O fator de risco no Brasil é a depressão, de pessoas, quem tá com depressão, e transtorno bipolar, pessoas que têm constante abuso de substâncias químicas, né?
E pessoas que têm acesso a meios letais, como arma de fogo, tá? Então, praticamente os fatores maiores de risco no Brasil é a depressão, o transtorno bipolar, abuso de substâncias químicas e ter acesso a algum tipo de arma, especialmente a arma de fogo, né? Que faz com que as pessoas, né, cometam, tá? Mas aqui a gente também tem que ver que existem os programas de prevenção, não são todos os países que têm programa de prevenção ao suicídio, né? Que inclui a questão da capacitação de profissionais para ajudar, tem as linhas, por exemplo, de apoio, tem o CVV, não sei se você ouviu falar, ele é muito divulgado em São Paulo. Eu lembro que hoje eu tinha até uma amiga que já trabalhou, Centro de Valorização da Vida. É um telefone onde que você liga e você ajuda, dá um suporte. Na fala, né, de estar junto com a pessoa no momento que ela está naquela crise, naquele desespero, e que normalmente é igual uma crise normalmente de síndrome de pânico, né? Não sei se as pessoas que têm, mas assim, fala-se que se você conseguir esperar pelo menos 15 minutos, aquilo vai passar, né? Então, só que nesses 15 minutos a pessoa, de repente, ela programa tudo de maneira muito rápida, né? Então é fundamental a gente pensar sobre esse assunto, avaliar as pessoas que estão ao nosso lado, o que a gente pode ser feito, né? O telefone também, para quem quiser, do CVV, né? Centro de Valorização da Vida, é o 188. 188. Então, ele vai dar um apoio emocional para as pessoas, né? Então, existem recursos para prevenir, de repente a pessoa vai indicar um local mais próximo que a pessoa tá para poder fazer esse tratamento. Isso te ouvindo me faz pensar, né, Vivi, que se existe essa rede de apoio, é porque existe dados e estatísticas, né, que comprovam esse número alarmante, né, de suicídio. Então, isso a gente está falando de saúde pública. E o que seria o suicídio conta-gotas? Conta-gotas é aquele frasquinho, né? Conta-gotas a gente fala assim, né? Que isso aqui é um conta-gotas, que é de gotinha e gotinha. Esse aqui, no caso, é um frasquinho de floral. Isso aqui é conta-gotas de vida, né? Mas existe conta-gotas de morte, movimentos de conta-gotas de morte. Então, é uma expressão abstrata, na verdade, né? Mas para falar que o que significa essa questão da autodestruição? É a pessoa que tem uma capacidade muito grande de fazer movimentos que vai levar ela para um lugar que não é tão legal, né? Geralmente um lugar que vai, por exemplo, o isolamento social. A pessoa evita falar com amigos, com familiares, ela começa já a entrar num processo, né? Ela se retira gradualmente de atividades sociais, ela se sente cada vez mais sozinha, desconectada, então ela não quer também conectar. Então é a maneira de você ir se matando, né? Uma coisa é você viver de maneira a solitude, né? De entender que é gostoso, se você se sente bem naquela solitude, estar sozinha, não estar com muitas pessoas, estar com muito poucas pessoas, né? Então o isolamento social, ele faz com que contribua o drama da depressão, né? Então, e autocrítica excessiva. Normalmente, uma pessoa depressiva, primeiro que ela tem a justificativa para tudo, né? Por que ela tá daquele jeito, como que ela faz. Ela faz uma crítica constante com ela, duvida das suas habilidades e competências, né? Se sente, inclusive, indigno, tá? Uma outra coisa seria hábitos alimentares não saudáveis, sabe? E negligência da saúde. Então, se você tem os exames para você fazer, né? Igual no nosso caso, nós mulheres, né? A gente precisa fazer o nosso preventivo anualmente, a gente precisa fazer os nossos exames, todos nós precisamos fazer exames anuais. Então, e se a gente não faz isso, a gente vai fazendo com que, de repente, um probleminha que poderia ser pequeno, fique grande, né? Grande o suficiente de não ter cura. E também hábitos alimentares não saudáveis, igual, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes ou que tem algum tipo de comorbidade ou que não pode comer algum tipo de coisa e come aquilo, ela está cometendo um suicídio a conta-gotas, né? Então, autossabotagem profissional. Então, às vezes, a pessoa procrastina para fazer as tarefas do trabalho, recusa oportunidades profissionais ou ser crítico demais com seu desempenho. Isso também gera a pessoa fazer uma autossabotagem profissional. Pensamentos possessivos, né, pessimistas, recorrentes, né, também aquela pessoa sempre está no pessimismo, sempre age, está todo mundo pensando no melhor cenário, ela sempre pensa no pior cenário, né? A gente que já trabalhou com empresa, com qualidade, a gente sempre tem que ter
essas referências, né? No melhor cenário, o que pode acontecer? No pior cenário, o que pode acontecer, né? Uma pessoa pessimista, recorrente, ela sempre vai pensar só no pior cenário. E ela vibra que aquilo aconteça normalmente, né? Uma outra coisa, Fer, que acontece de suicídio a conta-gotas é o isolamento emocional. Então, uma coisa é eu ficar isolada de outras pessoas, e outra coisa é recusar emoções e compartilhar sentimentos com as outras pessoas, mostrar meus afetos, ou os meus desafetos, as minhas dificuldades de expressar afetos, né? Autonegligência, ou seja, não cuidar de si mesmo, né, com a higiene pessoal, sono insuficiente, falta de autocuidado. Então, tudo isso também, porque se você não tem uma qualidade de sono adequada, é como que você cometesse suicídio, né, a conta-gotas. Por quê? Porque o sono é o que vai mais fazer com que você tenha, que você recupere o seu campo vibracional de maneira mais rápida, tá? E a automutilação, né, eu já atendi algumas pessoas com automutilação, que inclusive, através do tratamento, conseguiu diminuir e até cessar a questão da automutilação, que é ficar se cortando alguma coisa. Tem gente que fica tirando bastante as, os cílios, né, os cílios ou as sobrancelhas também. E é um toque, né, na verdade. Então, a pessoa usa a automutilação para poder aliviar a dor. Então, é uma maneira de se suicidar também, né? Estar sempre em relacionamentos autodestrutivos, relacionamento que não traz, né, afetos, carinho, presença bacana, né, coisas legais. E, por incrível que pareça, você também não ter um objetivo, um propósito na sua vida, faz com que você sempre vai escolher movimentos de morte, né? Então, também é um dos movimentos que quando você faz, você também está cometendo suicídio a conta-gotas. Quando você não pede ajuda, ou seja, você recusa ajuda, você precisa de fazer alguma coisa, mas você sabe quem que normalmente faria e você não pede ajuda para quem poderia te ajudar, né? Também é uma maneira de cometer suicídio a conta-gotas, tá? Uma outra coisa, Fê, é você ruminar, ficar ruminando coisas, uma raiva, um rancor, um ódio, uma situação que aconteceu. Eu lembro que eu tive uma ruminação obsessiva quando eu ajudei a casa da frente onde eu morava estava sendo assaltada e eu chamei a polícia. Depois de 2 anos, praticamente, eu não conhecia as práticas terapêuticas, por exemplo, da sessão de alívio e leveza, e nem era terapeuta floral também. Eu fiquei durante bastante tempo ruminando aquela situação, como se os caras que assaltaram fossem depois me retalhar. Na realidade, a polícia conseguiu, eu telefonei para a polícia chegou em tempo, conseguiu prender, né, os bandidos que estavam assaltando a casa do meu vizinho, e correu tudo bem. Mas depois de um tempo eu comecei ruminando, como se aquilo tivesse acontecido, tivesse dando tudo errado, sabe? Então, eu precisei mergulhar fundo para limpar isso do meu mental, e para eu conseguir não ficar com medo, mas até mesmo de fazer a coisa certa, né? Que era ajudar. Alguém estava precisando de ajuda, gritou socorro e saí correndo. Na hora que eu percebi que era um assalto à mão armada, eu consegui trancar dentro da minha casa e só que a hora que se o bandido fugisse, ele ia ter que pular para o muro da minha casa. Então, ia acontecer, eu estava com criança em casa na época, né, estava com visita, então foi bem desesperador, né, e aí eu fiquei com medo da polícia falar que tinha sido nós que tínhamos chamado, alguma coisa do tipo assim, sabe? Então, é horrível, foi uma sensação muito ruim, que eu fiquei, nossa, durante bastante tempo. Só melhorou quando eu mudei de casa. E aí, quando eu mudei de casa, coincidiu com as práticas que eu já estou nelas hoje, né? E aí eu pude utilizá-las a meu favor. Uma outra coisa, Fê, que é um suicídio também a conta-gotas, é a negligência financeira. Negligência financeira. A pessoa não cuida das finanças, sempre vai dando passo maior que a perna, então sempre está endividado, sempre está acontecendo alguma coisa que não consegue dar um passo maior, um passo melhor financeiramente falando, tá? Uma outra coisa que é considerada como suicídio a conta-gotas é o perfeccionismo extremo. Perfeccionismo extremo. A pessoa sempre quer padrões irreais de perfeição, né? Em todas as áreas da vida. Então, isso também dificulta bastante a pessoa fazer as coisas. Então, ela sempre procrastina. Eu não vou fazer isso porque não está perfeito, não está melhor horário, não está melhor luz, não está melhor roupa, não está melhor situação financeira. Enfim, ela sempre quer o perfeccionismo de tudo. E na maioria das vezes, a gente precisa dar o primeiro passo
para a estrada se abrir e para as coisas começarem a acontecer. Obviamente, não dando passo tão maior do que a perna, né? Mas sabendo que se você também precisa não esperar tudo tá legal para fazer. Você precisa fazer as coisas ficar legais durante a caminhada mesmo, tá? E a nossa 17ª aqui forma de suicídio a conta-gotas, Fê, seria a negação da realidade, sabe? Quando você começa a usar mecanismos de defesa para escapar da realidade, né? Evitar os problemas reais da vida, podendo incluir problemas de saúde, você não dá atenção, não tô com problema não. Eu não tenho problema de alcoolismo, eu não tenho problema de depressão, eu não tenho problema de alimentação, tá tudo certo, continuo fazendo a mesma coisa, ou seja, negando a realidade já instalada, né? Então, eu lembro que quando eu tive estatose hepática, durante 3 anos praticamente, né, com alimentação, programas terapêuticos, tudo, foi um processo gradativo de desinstalar esse programa da esteatose hepática em mim. Então, foi bem, bem desafiador, né? Mas eu estava fazendo acompanhamento direitinho. A cada 6 meses eu refazia os exames, cuidava da alimentação, né? Então, tive esse cuidado. E quando eu descobri que tinha melhorado com os exames, o médico falou assim, não, mas ele fez, eu não acreditei, eu achei, deve ter feito errado, não é possível. Aí fui lá, fiz de novo, fui fazendo de novo. Na terceira vez eu aceitei que estava tudo certo mesmo, né? Porque às vezes dá falso positivo, né? Eu, como sou farmacêutica, a gente sabe que existe falso positivo, falso negativo, então é sempre bom a gente realmente fazer um teste, né? Se está tudo certo. E é isso. Você já ouviu falar disso? Já tinha entendido dessa maneira, Fê? Eu estou impressionada. Eu não sabia que existia tantos índices catalogados para suicídio. E te ouvindo, volta no início da nossa conversa, quando eu disse do suicídio voluntário, né? Que a gente está suicidando todos os dias. Porque em algum momento do que você falou, eu pratico isso. E eu acredito que todo mundo pratica. Porque a gente tem que olhar para a vida, né? De uma certa forma. Ou seja, através do alimento que eu estou ingerindo. Existem os casos extremos, né? Que você disse que é o uso de remédios, de acessórios para forçar um suicídio, mas existe também aquele ato de acender um simples cigarro, né? Existe aquele ato, eu estou com dores no corpo e eu quero fazer atividade física pesada, intensa, eu não respeito meu corpo. Então eu percebo que esses movimentos suicidas, eles estão presentes na nossa rotina de uma forma hum, que muitas das vezes a gente não está consciente desse movimento que os terapeutas, né, chamam de movimento, se você diz, movimento de morte. A gente Movimento de morte. está caminhando para a morte, não para a vida, né? Então, por isso, Sim. esses... por exemplo, Vivi, como que o trabalho terapêutico, né? Então, hoje a gente trabalha com reiki, terapia floral, o yoga, né? Na sua área, o que que essas terapias integrativas, né, que integram o ser humano no contexto que ele está inserido, familiar, social, profissional, como que as terapias podem auxiliar? Então, Fer, nossa, isso é maravilhoso, porque não basta a gente só descobrir o problema, né? A gente precisa também atuar para que esse problema esteja disseminado, né? Seja de alguma maneira. Então, as práticas integrativas, elas ajudam geralmente para a redução do estresse e da ansiedade, ajuda a promover o bem-estar, né, na pessoa, ajuda a questão do autoconhecimento, porque daí a pessoa vai entender os movimentos que ela está fazendo, porque num processo terapêutico, né, ela vai sempre estar entendendo por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Por que ela está sempre escolhendo daquele jeito, daquela maneira? Às vezes é uma situação sistêmica, ou seja, que está vindo de papai e mamãe. Às vezes é um condicionamento que ela já fez tantas vezes que ela continua fazendo, mas nem percebeu tanto que aquilo está fazendo mal. Tem a questão do equilíbrio energético também, porque quando você está com um equilíbrio energético, você fica com seus chakras alinhados, e aí o que acontece? Você consegue ter pensamentos, emoções, sentimentos, fala, ações de maneira sempre muito assertiva, sabe, Fê? Outra coisa é quando você também tem um apoio social, né? Se você está num processo terapêutico, você vai acabar tendo com quem conversar de maneira muito mais assertiva, né? A pessoa vai poder te ouvir, a pessoa já está preparada para ter uma escuta ativa de problemas, né? Então é isso.
E também ela ajuda no complemento, no tratamento convencional, porque normalmente, às vezes, essas pessoas, né, por exemplo, a gente falou da depressão, que é um dos casos dos maiores suicídios no Brasil, depressão, a bipolaridade, mas existe uma série de outros fatores aí que, às vezes, estão em tratamento medicamentoso. E só o tratamento medicamentoso normalmente não vai dar esse resultado interessante. Ela vai acalmar bastante a pessoa, isso é fato, o tal do sossega-leão. Isso é fato que vai acalmar a pessoa, mas não está corrigindo a origem do que está causando ela sentir aquele mal-estar. Ou seja, está só cuidando só da pontinha do iceberg, aquele trem bem raso. Tá dando para viver? Tá dando para viver, tá para sobreviver, na verdade, né? Mas e por que eu tô sentindo isso que eu tô sentindo? Por que isso gerou isso tudo? Eu não nasci com isso, por que eu tô assim dessa maneira? Então é muito importante ter essa visão, né, bastante holística de como está fazendo. No meu caso, como eu trabalho com a terapia floral ajuda em todos esses processos, né? Redução de ansiedade, de estresse, ajuda na promoção do bem-estar, no autoconhecimento, no equilíbrio energético, tem o meu apoio ali terapêutico, né, durante todo o tratamento, depois também, quando me chama, eu nunca deixo de dar atenção. E é uma maneira de você fazer uma prevenção e um autocuidado. Quando a pessoa já vem com tendências e com crenças, condicionamentos, aí é preferível sempre fazer uma sessão de alívio e leveza. E para quem está aqui na nossa cidade, né, Feira, aí tem a possibilidade de fazer a massagem energética, que daí a pessoa já recebe um combo terapêutico, onde ela vai aumentar a frequência vibracional dela, né? Numa sessão de massagem energética, ela vai receber o reiki, ela vai receber apometria, é, cromoterapia, óleos essenciais, né? Ela vai receber a cristalterapia também, práticas de musicoterapia para a pessoa entrar naquela frequência, começar a desacelerar bastante. Então, quem está aqui em Formiga, né, na cidade de Formiga, que é onde a gente está hoje, e tem essas tendências, vamos dizer assim, né? Existe essa possibilidade de aumentar essa frequência vibracional, né? Uma sessão só, você já começa a sentir um bem-estar danado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E Fê, você, você como professora de yoga, né? É, você já reconheceu como que a yoga pode ajudar nesse processo também de, de suicídio a conta-gotas? Você tem algum caso de suicídio assim na família também, como eu acabei de citar da minha prima no início da nossa conversa? Vivi. Ouvindo você falar, puxa não seria gatilho, mas seria lembranças, né? É, eu moro em Formiga e a minha cidade, há um tempo atrás, eu li que ela tem um índice maior que de Minas Gerais, né? Então tem todo um apoio da cidade de bombeiros que já tem treinamento para estar recebendo as ligações, né, por suicídio. E a gente sabe que o movimento suicida é aquele movimento que a pessoa, a única coisa que ela não tem, a única coisa que ela tem é a vida dela, porque ela perdeu tudo, né? Então é nesse ato que ela resolve acabar com a vida dela, porque ela enfrenta desafios, ela enfrenta problemas. E a gente tem orientação religiosa, eu sou católica, e a gente aprende, né, que a única coisa que Deus não perdoa é o atentado contra a própria vida, né? E daí a gente tem outros conhecimentos, né, dentro da doutrina espírita, que traz para a gente a ideia do umbral, que se a gente tirar a nossa própria vida, nós vamos ficar nesse terceiro, nesse espaço, terceiro D, terceira dimensão, vamos colocar assim, para as pessoas poderem compreender, porque não existe como falar que é um lugar físico no mapa tal, não tem como dar as coordenadas geográficas, mas que traz esse viés que ali mesmo a pessoa ela vai despertar aos poucos a consciência para o ato que ela fez, né? Então eu tenho sim bastante índice de suicídio na minha própria família. E uma vez eu estava participando de uma aula de yoga e a minha professora fez essa pergunta para a turma. Era uma aula, era um final de semana de imersão. E yoga trabalha muito esse lado espiritual, né, Vivi? Esse, Sim, esse, sim. esse despertar de olhar para dentro. Então, é a caminhada do yogi,
né, de uma professora de yoga, esse viver em estado de yoga. Então, ela trouxe para a gente essa pergunta e ela fez muito sentido, porque a pergunta era: quem já teve pensamento suicida? E eu não tive vergonha de levantar a mão. Uhum. Eu olhei para o lado, tinha mais colegas também que já teve pensamentos suicidas. Por quê? Porque a vida errar é o nosso ciclo de samsara, né? O Uhum. yoga traz isso. Errar, aprender. Morrer, renascer. E a hora que você aprende, você morreu, mas você não vai mais errar. Você vai renascer em cima daquela situação, daquele desafio que você viveu. Então, se você compreender essa lógica do renascimento, Uhum. é, vai te permitir entender que a hora que você errar, você não vai praticar o auto-julgamento em excessivo, como você trouxe pra gente. Porque Sim. se eu sei que eu sou um ser humano em evolução e eu vou errar, que seja até tirar a vida de uma outra pessoa, eu não estou Uhum. defendendo o que é certo, o que é errado, Quer dizer, tirar a vida de uma pessoa é errado, certo? É um É. exemplo que eu estou dando. Mas aquilo, eu vou ser julgada pela lei dos homens e pela lei de Deus também. Uhum. Mas o ato de errar te coloca num lugar de auto-julgamento que te leva para esse viés do pensamento suicida. Poxa, eu tinha determinada situação na minha vida e eu cometi um erro, eu acabei com tudo. Aí vem o julgamento da família, vem o julgamento que é pesado, né? O julgamento da família, porque não é a pessoa da esquina que te olha torto, porque você não convive com essa pessoa. O pensamento o que te deixa triste é o julgamento da família, porque a pessoa não te acolhe. E aí você começa a perceber que existe sim um movimento suicida, Uhum. né? Então, eu me vi nessa situação, eu pensei, falei assim, poxa, na minha família tem muitos históricos de suicida. Eu consigo falar 5 dentro da minha Nossa. família. Então, é muito alto. Então, qual que é a mente psicológica para isso? Existe um estudo, óbvio, da fraqueza emocional, aonde é que os meus antepassados fraquejaram emocionalmente, de bater no peito e falar, eu errei, mas agora eu posso reconstruir a minha história. Então a gente vê que o movimento suicida é quando a pessoa perdeu tudo e só tem a vida. Se ela perdeu família, amigos, relacionamento, o que ela julga que é importante para ela, o que que ela pensa? Ah, eu vou acabar com a minha vida. E na minha Uhum. cidade, dentro da minha família também tem muito suicídio, na minha cidade também tem muito suicídio. É normal você ouvir um final de semana, ah, fulano suicidou. Ah, fulano. Então, assim, são diversas pessoas de diversas classes sociais, porque as Uhum. pessoas acham que os outros vão suicidar por conta do financeiro. Aí escuta, nossa, a moça era tão bem sucedida, suicidou, né? Então, não existe regra para o suicídio, existe a dor. E como que o yoga trabalha tudo isso? É a atividade de terapia integrativa, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a fazer essa imersão, por isso que eu trouxe essa explicação da pergunta da minha professora de yoga, porque a Uhum. partir do momento que existe essa imersão de olhar para dentro, saber quais são as minhas sombras, o que de fato eu vou achar que eu fiz errado e como que eu posso reparar? Qual é a semente do bem que pode reparar o mal feito? Porque Sim. em algum momento da caminhada, de tanto plantar sementes boas, elas vão florir. Porque o mesmo Deus, o mesmo Uhum. yoga, é o seu Deus, Viviane, e é o meu Deus. Então, Sim, Deus dá sim. Deus dá oportunidade para todas as pessoas se restabelecer, né? Então, assim, a gente vive uma sociedade da crítica. Nossa, aquela pessoa saiu da cadeia, não dá serviço para ela, porque a pessoa é ruim, a pessoa é assim. E a gente está numa sociedade que não valoriza as virtudes, né? Então a pessoa Sim. está doente e aí a crítica é pior. E quando a gente começa a trabalhar com energia, né? A gente Uhum.
trabalho de Reiki, a gente começa a observar a energia, a aura da pessoa. Você começa a perceber. E você sabe quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está depressiva, como uma pessoa usa remédios, e você convive com essas pessoas, fala, eu não tenho paciência com a Viviane, porque a Viviane, ela é depressiva, a Viviane toma remédio, a Viviane, e ninguém consegue olhar para Viviane e falar assim, e dar um abraço, um olhar nos olhos, igual você disse, sabe? Tentar, pelo menos naquele instante, né? Porque a gente está aqui não é para salvar a humanidade, porque Jesus Cristo não conseguiu, mas é aliviar a crítica, porque a gente sabe que em algum momento a gente já sentou naquela cadeira, porque aí a gente está da hipocrisia, né? Das pessoas julgar uma situação que possivelmente ela faz movimentos de morte. Então a gente critica a pessoa comprar uma corda para se enforcar. A gente critica vários tipos de suicídio. Mas aí você acende um cigarro e você não olha para você. Você compreende a hipocrisia? Então, assim, o suicídio realmente é uma palavrinha muito chata, mas ela é real. Então, é igual depressão. Não, isso é bobagem, isso não existe. Nossa, eu cresci ouvi falando essas coisas. Direitos humanos, isso aí não existe. Só fica olhando para essa situação. Então, assim, são viés da população de um conceito de massa que é preciso desmistificar no sentido de reinventar e olhar para o lado humano da coisa. Porque se a gente está aqui nessa terra para a gente aprender, a gente aprende com as pessoas que estão do nosso lado. Acolhendo. E acolher não significa falar, Viviane, você fez errado e pau na sua cabeça. Não, Viviane, você fez errado, mas vem cá, eu te acolho. Vou te ajudar a corrigir o seu cenário, vou te sugerir. Aí vem aquela live que a gente fez da rede de apoio, né? Que é muito importante. Aquela lá da rede de apoio. Quem é sua rede de apoio? Então, as pessoas podem perceber que as nossas lives, elas têm um conteúdo que está tudo inserido entre si. Então, assim, é a prática da atividade física, é a alimentação correta, tudo aquilo que você foi elencando, os 17 itens que você trouxe. 17 itens. 17 itens. Se você pegar os 17 itens e trabalhar eles, você vai ter o seu momento de oração, né? Então, a gente traz o japamala, fazer uma rodada de... A gente faz a meditação consciente, a meditação ativa. A gente tem a alimentação saudável. A prática de atividade física, como yoga, traz o estudo. Enfim, é como se você olhasse para a sua vida como... coordenar o seu cavalo, é a sua carruagem. Você tem ali 8 cavalos para você guiar. Então, não dá para deixar um na corda bamba, porque uma hora que você sair daquela regra, você deve voltar. Eu falo muito com os meus alunos. Aí você sumiu, mas que bom que você voltou, né? Porque então o yoga é essa prática, esse morrer e esse ser sempre. Então, só para recordar, eu consegui explicar porque eu mergulhei muito fundo, mas é porque eu tenho essa estatística, né, na minha família. Então, são muitas memórias de cores. E você lembrar de um tio, você lembrar de um parente muito próximo, e pensar que você era criança e falar assim, o que aconteceu porque quando você é criança, ninguém te explica. Depois você vai crescer e você fala assim, nossa, aquela dor foi isso, como que não deu conta de reparar? Como que não teve controle emocional para lidar com tudo isso? Né? Então, assim, é na questão assim, de poder compreender que hoje a gente tem filhos, hoje eu sou educadora, né? Então, assim, o é de levar saúde, é de levar conhecimento, de levar amor, que a gente trabalha com energias, né? Então, é acolher essas pessoas, porque as pessoas estão doentes. Porque senão não existia tanta farmácia a cada esquina. Né? É sobre isso, né? É sobre isso. Então, só para recapitular, né, como a gente comete suicídio a conta-gotas, né? Através do isolamento social, autocrítica excessiva, negligência
da saúde, né? Não cuidar da sua saúde, hábitos alimentares não saudáveis, consumo excessivo de substâncias químicas, né? Com álcool, drogas, medicamentos, autossabotagem profissional, pensamentos pessimistas recorrentes, auto-isolamento emocional, não se permitir sentir as emoções, né? Autonegligência, automutilação, relacionamentos destrutivos, falta de objetivo e propósito, recusa de ajuda, ruminação excessiva e obsessiva, negligência financeira e negação da realidade. Então, são 17 itens que a gente falou hoje, e também demos essa oportunidade das pessoas que quem quer fazer yoga, que entre em contato com a gente, yoga online, né? Já já a gente já vai ter as aulas já do yoga online. Tem também as sessões de tratamento com terapia floral, sessões de alívio e leveza, tem um combo que dá para juntar as duas coisas, que dá uma transformação maravilhosa, um tratamento de 4 meses, que então, ou seja, tem um início, meio e fim, dá para a pessoa entender o que vai acontecer ali com ela, ela não precisa ficar de eterno ali fazendo o tratamento. Enquanto ela está fazendo o tratamento, as sessões, ela está se corrigindo, está aumentando também o campo vibracional dela, né? Está tendo maior consciência emocional. E é isso, né? Então, se as pessoas se sentirem, por favor, dê um like, se inscreva no canal, se inscreva aqui no nosso canal, tanto no Mate Yoga Nanda quanto na Terapia Floral Viviane Lima. E se precisar da gente, é só entrar em contato, né, Fê? Nos nossos Instagram, ou que através do YouTube também, quem estiver nos assistindo através do YouTube. Vi, eu vou terminar com uma frase. O Augusto Cury, o escritor. Gosto demais. Muito bom, né? Quando Sim. uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Com certeza, é sempre a dor. Eu lembro que quando eu também, assim como você teve, eu também queria era matar a dor que eu estava sentindo. Porque era horrível a sensação, e foi bastante tempo que eu senti, sabe? E até passar. É o deserto, né, Vivi? A gente precisa enfrentar os nossos próprios desertos. E quando a gente sai, pelo menos assim, com a vida, a gente descobre o porquê que existe o suicídio, né? Sim, sim. Só quem já experimentou, né? No meu caso, como eu não conhecia as terapias integrativas, né? O que me salvou na época foi eu dedicar a fazer mais arte. Então, eu suspendi, tipo, bebida alcoólica, um monte de coisa, e comecei a focar em fazer pinturas e os meus poemas. Então, eu costumo dizer que foi a arte que me salvou antes das terapias. Ah, sim, com certeza. E, Vivi, só para finalizar aqui da minha parte, as pessoas têm prestigiado, os meus alunos têm prestigiado bastante as nossas lives, têm Ai, que comentado, legal. encontra com a gente na rua, né? Cumprimenta, Uhum. eu assisti a live e tal. E pedir para essas pessoas curtir lá no nosso canal, porque tem muita gente assistindo, colocar lá o coraçãozinho pra gente, faz a diferença, dá para fortalecer e indicar para outras pessoas estar assistindo, Sim, né? sim. É uma Uhum. proposta da live Viver Bem Viver, mostrar para as pessoas que existe o despertar da consciência de uma forma baseada em livros, né? Baseado em estatística, em não é simplesmente o que você acha ou o que eu acho. Tem todo Uhum. um vídeo para tudo aquilo que a gente está falando, que faz sentido e as pessoas estão comungando disso e eu fico muito feliz. É. Eu quero só lembrar um movimento que a gente fez um dia numa das massagens energéticas gratuitas lá no clube, né? Aquele movimento em que, enquanto a gente estava aplicando a massagem energética nas pessoas, né? A gente pediu para a quem estava ali esperando para receber, ou que já tinha recebido, ficar mantrando: eu sou a ressurreição e a vida para a cidade de Formiga. Porque naquele momento eu cheguei a comentar que assim, eu fiquei assustada de quantas notícias, né? Tinha tão pouco tempo que eu estava em Formiga, sempre estava recebendo, sempre sabendo de algum movimento de pessoas que tinham se suicidado, né? E ali todo mundo tinha um conhecido, uma pessoa da família, inclusive. Então a gente pedia para a pessoa fazer um mantra e entrando na casa daquela pessoa, entrando na casa de todas as pessoas que possivelmente ela perdeu a vida, né? De alguma maneira que ela tirou a vida, né? Que ela entrasse na casa daquela pessoa declamando isso, mentalmente a pessoa entrava na casa da pessoa declamando mentalmente: eu sou a ressurreição e a vida na minha vida, eu sou a ressurreição e a vida na cidade de Formiga. E foi um momento bastante bonito na minha percepção, e acredito que de alguma maneira aquelas pessoas que estavam naquele evento aquele dia, né, consigam continuar
fazendo esse movimento, porque quando a gente pensa positivo, a gente consegue também emanar positivo, né? Um pensamento bem feito, ele bem direcionado, ele consegue, tem a capacidade de transmutar situações bastante desafiadoras. Então é Sim. isso. É um né? comando, é um comando muito bonito, né? Uhum. Então que as pessoas consigam aí, curta as nossas lives, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, segue a gente aqui no Instagram e que assim seja. Gratidão. Você tem mais alguma coisa para falar, Fer? É isso. Mais Então, vida. Mais a favor dos de vida. Cada vez mais consciente, né, Vivi? É sobre isso. Hoje eu não posso, eu posso estar inconsciente, mas é preciso despertar a consciência para que a gente possa ir reparando e tendo bem-estar na nossa vida, porque a gente vai ter sempre. Sim, sim. Tá? Então, gratidão, Fê, por mais um dia, por mais uma live, nossa 23ª live, e que as pessoas, né, possam aí contribuir, levando essa informação para o maior número possível de pessoas, né, enviando o link para pessoas que já cometeram, ou pessoas na família que já tem, porque uma família geralmente é muito, quando acontece isso numa família de alguém, a pessoa fica muito traumatizado, né, um trauma é bem grande, e isso vai reverberar, né, bastante nas gerações futuras também. Quando a gente vê isso no movimento sistêmico, né, na constelação, a gente vê o tanto que isso impacta de maneira negativa todo um sistema familiar. Né? Então, gratidão, Fê, gratidão a todos que estão nos assistindo e seja muito bem-vindo nas nossas vidas, no nosso trabalho. Namastê, tchau, tchau.